Tunga foi um dos artistas que Bernardo Paz encontrou ele pessoalmente, acho que no final dos anos 90. Ele ficou muito curioso com o trabalho dele, com os raciocínios do Tunga, as questões do Tunga. E eu acho que o Tunga foi realmente a pessoa que muito inspirou o Bernardo de levar o projeto de Inhotim para frente, de tornar isso um projeto público, de realmente profissionalizar a parte de coleção de arte, de pensar como criar os fundamentos para futuramente se criar uma instituição. Isso foi no final dos anos 90. O Tunga é um artista que realmente, cuja trajetória está muito presente em Inhotim desde o início. Já em 2004 a gente teve outros trabalhos do Tunga montados, por exemplo, o Palíndromo, Incesto. Nós tivemos também o trabalho, desde 2002, Trou Rouge montado. As últimas obras agora que criaram um pouco a base para desenvolver esse projeto da galeria, que eu acho que não dá mais para chamar pavilhão, ela é realmente uma galeria, se não um museu em si. Ele foi adquirido em 2010, então são obras assim que eu acho que desde os anos 70, final dos anos 70 até 2010, 2011, cobrem quase 30 anos da carreira, da trajetória do artista. Nós desenvolvemos junto também com o escritório de arquitetura Rizoma, de Belo Horizonte, trabalhando junto com o Tunga, de pensar como criar uma estrutura tão aberta que facilita, que futuramente pode ter outras configurações. Depois de conhecer o terreno, a gente teve uma reunião com o Tunga em São Paulo e ele já achou que a gente ia chegar com o projeto pronto. Só que a gente chegou, não, a gente quer primeiro, antes de tudo, saber o que você quer para a sua galeria. O visitante entra no prédio, ele tem uma visão geral de todas as obras e à medida que ele vai percorrendo essas circulações, ele vai percebendo detalhes diferentes, ele tem visadas diferentes da mesma obra, ele vê de cima, vê de baixo, vê de todos os lados, ao mesmo tempo que ele tem uma visão de 360 graus da mata também. É um edifício super integrado à natureza. Esse prédio eu acho que vai ser isso, vai ser essa chance de ter essa forma de ver do Tunga um pouco mais fácil, né? Porque você pega uma peça isolada, às vezes você tem que ter um certo acompanhamento, de saber quem é. Isso todo artista de arte contemporânea tem isso é muito claro, porque às vezes hoje, o que acontece hoje com bons artistas contemporâneos é que o percurso dele é um percurso fino, sutil e potente. Então, o que acontece? A gente, às vezes, precisa saber quem é, o que ele fez, não para dar uma espécie de validação a ele, mas para entender o rumo dele, o vetor dele, para onde ele está indo, né? Porque, às vezes, não é a obra dele, não é aquele trabalho, a obra dele é onde ele está olhando. Às vezes a obra dele não é o trabalho, não é onde ele está olhando, é o que ele está pensando. Não só as obras em si têm uma importância muito grande, né, histórica e dentro desse universo dele, do Tunga, mas a forma com que ele está pondo essas obras aqui dentro, uma do lado da outra, de que forma, tudo isso é também em si uma outra obra. Isso aqui é uma metáfora de um acelerador de partículas. Então você entra nesse pavilhão e esse pavilhão foi concebido desse modo um pouco. Tem um núcleo central. E esse núcleo central é uma instalação que se chama Aum. Aum é um toro. Aum é uma metáfora, talvez, de um acelerador de partículas. E nesse centro você percebe que, sendo você uma partícula, você se choca com outras partículas que aqui estão e interage com elas. Eu acho que esse pavilhão foi concebido nesse sentido. No sentido de que você experimenta o confronto, a interação de você enquanto partícula, com sua experiência, com aquilo que foi pensado por o artista. Cada pessoa, cada partícula que entra nesse espaço interage de um modo diferente. Eu acho que esse espaço é o somatório dessas interações. Acho que Inhotim é o somatório dessas experiências. Proporcionar esse tipo de experiência, esse tipo de integração daquilo que acontece no mundo hoje, na visão de diversos artistas, essa visão plural, termina nos dando uma visão do que é o núcleo central que a gente procura. O núcleo central dessa vida que é a vida de hoje, a vida contemporânea. Tão ligada àquilo que ainda há de mais arcaico no sujeito,
quanto aquilo que há de vir no ser humano. Ponto.